A prova que se tornou bênção, um testemunho que vai fortalecer sua fé. A crise que abalou os alicerces. Era uma tarde de quinta-feira e o irmão Carlos, 38 anos, operário da construção civil, sentou-se à mesa da cozinha com as mãos trêmulas. Na sua frente, uma pilha de contas, luz, água, aluguel atrasado há 2 meses, e o boleto do plano de saúde da esposa, Márcia, que há 6 meses lutava contra um tumor no útero. O médico havia dito que sem o tratamento as chances de piora eram grandes. Mas como pagar? O serviço na obra havia diminuído e os bicos que arrumava nos fins de semana mal davam para o básico. Senhor, até quando? Carlos sussurrou com os olhos cheios d'água. Não era uma oração bonita, cheia de palavras decoradas. Era um clamor de quem não tinha mais para onde correr. Ele lembrava das palavras do cooperador Josué na última reunião. Deus não nos promete uma vida sem lutas, mas promete não nos deixar sozinhos nelas. Mas naquele momento a fé parecia um fio tão fino que quase se rompia. Márcia entrou na cozinha pálida, mas com um sorriso forçado. Não se desespere, amor. Deus vai prover. Como, Márcia? Como? Carlos bateu a mão na mesa, frustrado. Já vendemos o carro, já pedimos emprestado a todo mundo, até os irmãos da igreja estão nos ajudando, mas não dá mais. Ela se aproximou e segurou sua mão. Lembra quando aceitamos Jesus? Não foi por causa de uma vida fácil. Foi porque ele nos deu paz no meio da tempestade. A gente não pode desistir agora. Carlos baixou a cabeça. Sabia que ela tinha razão, mas o peso no peito era tão grande que até respirar doía. A decisão que mudou tudo. Naquela noite, enquanto Márcia dormia, Carlos ficou acordado, olhando para o teto. Lembrou-se do cooperador Josué falando sobre Elias e a viúva de Sarepta, 1 Reis 17. Deus mandou o profeta para uma mulher que só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. E mesmo assim, ela obedeceu e foi abençoada. Será que Deus está me testando? Pensou. No dia seguinte, domingo, Carlos e Márcia foram ao culto como sempre faziam, mesmo com o coração apertado. Quando passou a oferta, Carlos hesitou. Como vou dar se não tenho nem para comer? Mas então se lembrou das palavras do apóstolo Paulo. Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Com as mãos trêmulas colocou na sacola as últimas notas que tinha, não era muito, mas era todo o seu coração. Ao sair do culto, o cooperador Josué o chamou de lado. Irmão Carlos, o Senhor tem uma palavra para você. Não desanime. A sua fé está sendo provada, mas a vitória já está garantida. Carlos apenas assentiu, sem forças para responder. O envelope misterioso. Na terça-feira seguinte, enquanto Carlos voltava de mais um dia de trabalho exausto, encontrou um envelope branco debaixo da porta de casa. Não tinha remetente, apenas seu nome escrito à mão. Dentro, o valor exato do aluguel atrasado e um bilhete. Irmão, o Senhor me colocou no coração para abençoar você hoje. Não desista. Deus está no controle. Um irmão em Cristo. Carlos caiu de joelhos no chão da sala. Não era um milagre espetacular, não eram milhões, mas era a prova de que Deus o via. Era a resposta para a oração daquela noite de desespero. Márcia, Márcia, vem aqui. Ele chamou-o emocionado. Ela correu assustada, achando que algo ruim tinha acontecido. Quando viu o envelope, os dois choraram juntos, agradecendo a Deus. Viu, amor? Eu te falei. Ele nunca nos abandona. Márcia disse, enxugando as lágrimas. A cura que veio no tempo de Deus. Mas a luta ainda não tinha acabado. O tumor de Márcia não sumiu da noite para o dia. Os médicos disseram que ela precisaria de mais sessões de quimioterapia, e o custo era alto. Porém, dessa vez, Carlos não desanimou. Ele e Márcia começaram a jejuar nas quartas e sextas, como faziam os irmãos da igreja. Todos os dias, antes de sair para trabalhar, Carlos lia Salmos 18:17 em voz alta. Ele me livrou do meu poderoso inimigo, e daqueles que me odiavam, porque eram mais fortes do que eu. 3 meses depois, em uma consulta de rotina, o médico olhou para os exames e franziu a testa. Isso é incomum. O tumor regressiu significativamente. Não sei como, mas está quase imperceptível. Márcia e Carlos se abraçaram em silêncio, sabendo que aquilo não era obra da medicina, mas de Deus. Naquela noite em casa, Carlos pegou a Bíblia e leu Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor, sou teu Deus que te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Deus não só curou você, Márcia. Ele restaurou a nossa fé. Carlos disse, com a voz embargada. De beneficiado a benfeitor, a multiplicação da bênção. Com a saúde de Márcia melhorando, Carlos conseguiu um emprego fixo em uma construtora, indicado por um irmão da igreja. Não era um salário alto, mas era estável. E o mais incrível,
ele passou a ser usado por Deus para abençoar outros. Um dia, na reunião de jovens, Carlos notou um rapaz chamado Rafael, 19 anos, sentado no fundo, de cabeça baixa. Depois do culto, abordou-o. Tudo bem, irmão? Não, não tá não. Rafael respondeu com os olhos vermelhos. Eu tava afastado da igreja, irmão Carlos. Fiquei envolvido com umas coisas erradas, drogas, brigas, e agora tô perdendo tudo. Minha mãe tá doente, meu pai me expulsou de casa, não sei mais o que fazer. Carlos sentiu o coração apertar. Lembrou-se de si mesmo, alguns meses antes, cheio de medo e desespero. Vem comigo, Rafael. Vamos conversar. Levou-o para um canto do pátio da igreja e contou sua própria história, as dívidas, o medo, a cura de Márcia, o envelope misterioso. Deus não te abandonou, irmão. Ele tá te chamando de volta. Você precisa se render a ele. Rafael chorou. Naquela noite, aceitou Jesus como seu Salvador e uma semana depois, foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebendo também o batismo no Espírito Santo, falando em novas línguas como sinal. O reencontro com o passado, uma prova de fogo. Mas a jornada de Carlos não seria completa sem uma última prova. Um ano depois de tudo isso, ele recebeu uma ligação. Seu pai, de quem estava afastado há mais de 10 anos por causa de brigas e ressentimentos, estava gravemente doente e queria vê-lo. Filho, eu sei que errei contigo. Mas agora eu tô com medo. Não quero morrer assim. O velho disse com voz fraca. Carlos sentiu um nó na garganta. Lembrou-se de todas as vezes que seu pai o havia magoado, das palavras duras, da ausência. Mas então se lembrou de como Deus o havia perdoado, e de como ele mesmo precisava perdoar. Pai, eu vou lá. Não se preocupe. Respondeu com a voz firme apesar do coração acelerado. Quando chegou ao hospital, viu um homem frágil, arrependido, bem diferente do pai rígido e distante que conhecia. Sentou-se ao lado da cama e orou com ele. 3 dias depois, seu pai aceitou a Jesus, antes de falecer, pediu para ser batizado. Naquele dia, Carlos entendeu o real significado de perdoar como Deus perdoou. A lição que ficou. Hoje, 5 anos depois, Carlos é cooperador na Congregação Cristã no Brasil. Ele e Márcia ajudam jovens em recuperação, compartilhando sua história. Rafael, aquele jovem que estava perdido, hoje é batizado, casou-se na igreja e serve como diácono. Toda vez que Carlos conta esse testemunho, ele reforça 3 verdades. 1. Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco nelas. 2. A obediência, mesmo quando não faz sentido, abre portas que nós não vemos. 3. As bênçãos de Deus não são só para nós, mas para que sejamos bênção na vida de outros. Se Deus fez isso por mim, um homem comum, cheio de medos e falhas, Ele pode fazer por você também. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para Ele. Fique firme. A obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Carlos sempre finaliza com os olhos brilhando de gratidão. E então, com voz serena, ele repete o que ouviu do cooperador Josué anos atrás. Deus não desampara os seus. Ele só está preparando algo maior do que a gente consegue imaginar. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Um convite para você. Se você está lendo esta história e pensa, será que ainda tem jeito para mim? Saiba que a resposta é sim. Você está endividado? Deus provedor conhece sua necessidade. Sua família está desunida? Deus restaura laços quebrados. Você se sente sozinho e sem forças? Deus é o amigo que nunca falha. Não desista. Continue firme na igreja, orando, ofertando, mesmo quando parece que nada faz sentido. Porque Deus trabalha em silêncio, e quando Ele age ninguém pode impedir, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Que este testemunho fortaleça sua fé hoje. Amém. A profundidade da prova e a fidelidade que vence. Carlos nunca esqueceu o cheiro de mofo que tomava conta do pequeno quarto alugado onde morava com a esposa, Maria, e os 2 filhos pequenos. As paredes descascadas pareciam refletir o estado do seu coração naqueles dias, desgastado, mas ainda de pé. O atraso do salário já completava 3 meses, e as contas se empilhavam sobre a mesa da cozinha como uma sentença. O aluguel estava atrasado, o gás havia acabado, e o mais dolorido era ouvir o filho mais velho, Pedro, de apenas 8 anos, perguntar: Pai, hoje a gente come o quê? Era uma sexta-feira à noite, e o frio de junho entrava pelas frestas da janela quebrada. Maria, com os olhos inchados de chorar em silêncio, tentou esconder a última lata de sardinha atrás de um prato, como se isso pudesse enganar a fome das crianças.
Carlos sentou-se na beira da cama, as mãos trêmulas, e pela primeira vez em anos, sentiu o desespero bater à porta. Senhor, até quando? Foi tudo que conseguiu balbuciar com a voz embargada. Mas então, como um sopro de esperança, veio à sua mente as palavras do cooperador Josué, ditas meses antes, quando ele ainda frequentava a igreja com mais assiduidade. Irmão, quando a prova apertar, não olhe para o tamanho do problema. Olhe para o tamanho do Deus que você serve. Aquela frase simples e direta ancorou seu coração. Ele se lembrou das ofertas que mesmo pequenas havia dado nos últimos cultos, às vezes, apenas algumas moedas, mas dadas com fé. Lembrou-se das orações feitas de joelhos, no canto do templo, quando ninguém via. E acima de tudo, lembrou-se da promessa: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, em glória, por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. A virada que veio do silêncio. Na manhã seguinte, sábado, Carlos acordou com um peso no peito, mas também com uma determinação renovada. Vou à igreja hoje. Não importa como. Vou. Ele não tinha dinheiro para passagem de ônibus, então saiu a pé, caminhando mais de 1 hora sob um sol fraco de inverno. Ao chegar, o templo já estava quase lotado. Ele sentou-se nos fundos, envergonhado, evitando olhares. Mas então, algo inesperado aconteceu. O cooperador Josué, o mesmo que o havia incentivado meses antes, aproximou-se dele com um envelope branco na mão. Sem dizer uma palavra, colocou-o discretamente em suas mãos e seguiu adiante. Carlos abriu o envelope com as mãos trêmulas e seus olhos se encheram de lágrimas. Dentro, havia o valor exato do aluguel atrasado e um bilhete com os dizeres: Deus vê. Confie. Mas não parou por aí. Após o culto, enquanto Carlos ainda tentava processar o que havia acontecido, um irmão que trabalhava em uma padaria local, e que nem sabia da sua situação, aproximou-se e disse: Irmão Carlos, ouvi dizer que você está precisando de um serviço. Na padaria estamos precisando de um ajudante para entregas. Não paga muito no começo, mas é um emprego honesto. Se quiser, pode começar segunda-feira. Carlos não conseguia acreditar. Deus havia respondido não de uma, mas de 2 maneiras. E o mais impressionante, sem alarde, sem milagres espetaculares, mas através da fidelidade de irmãos que nem sequer sabiam o quanto ele estava precisando. Aprovação que se tornou bênção para outros. Com o emprego na padaria, Carlos começou a reconstruir sua vida. Não foi fácil. As entregas eram pesadas, o salário apertado, e muitas vezes ele chegava em casa exausto. Mas ele não deixou de ofertar. Mesmo ganhando pouco, separava uma parte para a obra do Senhor. Se Deus me deu, eu devolvo a ele, dizia Maria, que embora ainda apreensiva, começava a ver a mão de Deus agindo. Um dia, enquanto fazia uma entrega em um bairro distante, Carlos conheceu Rafael, um jovem de 19 anos que trabalhava como office boy e vivia sozinho. Rafael tinha um olhar vazio, marcados por noites mal dormidas e uma história de rebeldia. Durante a conversa, Carlos percebeu que o rapaz carregava uma dor profunda. O pai havia abandonado a família, e ele, revoltado, havia se afastado de Deus. Eu já fui da igreja, irmão. Mas não adianta. Deus não se importa comigo, disse Rafael com amargura. Carlos não tentou dar um sermão. Em vez disso, contou sua própria história, o desespero, o envelope inesperado, o emprego que apareceu quando tudo parecia perdido. E então, com voz firme, disse: Rafael, Deus não desistiu de você. Ele só está esperando você voltar. Não é sobre ser perfeito. É sobre ser sincero. Eu já estive onde você está. Mas hoje, eu sei, Deus não desampara os seus. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Então, com a voz embargada, perguntou: E se eu quiser voltar? O que eu faço? Carlos sorriu. Era a mesma pergunta que ele havia feito anos antes, quando estava quebrado, não só financeiramente, mas espiritualmente. Vem comigo domingo. Só vem. O resto, Deus faz. O batismo que mudou uma família. No domingo seguinte, Rafael estava lá, sentado nos fundos, tão envergonhado quanto Carlos havia estado um dia. Mas algo mudou quando ouviu a mensagem sobre o perdão dos pecados e a nova vida em Cristo. Ao final do culto, quando o cooperador fez o convite para quem queria ser batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, Rafael levantou a mão. O batismo aconteceu numa tarde fria, num rio próximo à cidade. Quando Rafael emergiu das águas, seu rosto estava transformado. Não eram mais os traços de um jovem amargurado, mas de alguém que havia encontrado paz. Irmão Carlos, obrigado. Você não faz ideia do que isso significa para mim, disse ele, abraçando-o fortemente. Mas a história não terminou aí. Rafael começou a frequentar a igreja com assiduidade.
Pouco tempo depois, sua mãe, que havia se afastado da fé depois do abandono do marido, também voltou. E então, num culto de ação de graças, ela se batizou, chorando de alegria. Carlos, ao ver aquela cena, entendeu o propósito de toda a sua prova. Não era só para ele ser abençoado, mas para ser um instrumento nas mãos de Deus para restaurar uma família inteira. A multiplicação da fé de um homem para uma comunidade. Com o tempo, Carlos não só se firmou no emprego como foi promovido a gerente da padaria. Mas seu maior crescimento não foi financeiro, e sim espiritual. Ele começou a visitar outros irmãos que estavam passando por provações, levando não só palavras de ânimo, mas ajuda prática, cestas básicas, roupas, orações. Em uma dessas visitas conheceu Dona Ana, uma viúva idosa que vivia sozinha e estava doente. Ela não tinha ninguém para cuidar dela, e suas condições eram precárias. Carlos e Maria, mesmo com pouco, passaram a levá-la comida todos os sábados. E então, algo extraordinário aconteceu. Dona Ana, que havia se afastado da igreja havia décadas, voltou a frequentar os cultos. Num domingo, ela se levantou e deu um testemunho que marcou a todos. Eu pensei que Deus havia me esquecido. Mas ele usou esse casal, que nem me conhecia direito, para me mostrar que ainda se importa. Hoje, eu sei, Deus não desampara os seus. Aquelas palavras ecoaram no coração de muitos. E Carlos, ouvindo-a, entendeu que a maior recompensa não era o que ele recebia, mas o que ele poderia dar. A lição que ficou, fé que vence o mundo. Hoje, anos depois daqueles dias difíceis, Carlos é um dos diáconos mais respeitados da congregação. Não por ser rico, nem por ter uma posição de destaque, mas porque sua vida é um testemunho vivo de que Deus honra aqueles que o buscam de todo o coração. Ele ainda visita Rafael, que agora é um cooperador na igreja e ajuda outros jovens a se firmarem na fé. Dona Ana, já recuperada da doença, é uma das irmãs mais ativas na obra de assistência social da congregação. E Pedro, seu filho, que um dia perguntou: pai, hoje a gente come o quê? Hoje é um adolescente que serve a Deus com alegria, tocando instrumentos nos cultos. Toda vez que Carlos conta essa história, ele olha nos olhos de quem o ouve e diz: Deus não nos promete uma vida sem lutas, mas Ele promete estar conosco em cada uma delas. E quando nós, mesmo com medo, permanecemos firmes, Ele faz coisas que nem sonhamos. Ele faz uma pausa, como se revivendo cada momento e então continua. Eu já estive no fundo do poço. Já pensei em desistir. Mas hoje eu sei. A obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Não importa quão escuro esteja o caminho. Não importa quão grande seja a prova. Deus não desampara os seus. E então, com a voz cheia de uma gratidão que só quem passou pelo vale da sombra da morte pode entender, ele repete as palavras que ouviu daquele cooperador anos atrás, as mesmas palavras que o sustentaram nos dias mais difíceis. Continue firme. Deus está preparando algo maior do que a gente consegue imaginar. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Um convite para você que está lendo. Se você chegou até aqui, é porque Deus quer falar algo ao seu coração. Você está passando por uma prova financeira? Lembre-se, o Deus que abençoou Carlos com um envelope inesperado conhece a sua necessidade. Sua família está desunida? O mesmo Deus que restaurou o lar de Rafael pode restaurar o seu. Você se sente sozinho, sem forças, prestes a desistir? O Deus que levantou Carlos do desespero é o mesmo que está ao seu lado agora. Não espere tudo estar perfeito para buscar a Deus. Ele não olha para a sua situação. Ele olha para o seu coração. O que você vai fazer hoje? Volte para a igreja. Mesmo que esteja com vergonha, mesmo que sinta que não merece. Deus está esperando por você. 2. Comece a ofertar mesmo que seja pouco. Não é o valor que importa, é a fé por trás do gesto. 3. Ore com sinceridade. Não precisa de palavras bonitas. Deus ouve o clamor do coração quebrantado. 4. Confie no processo. Deus não age sempre da forma que esperamos, mas Ele age no tempo certo, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. 1 Pedro 5:7. Deus não desampara os seus. Ele só está preparando algo maior do que você consegue imaginar. Fique firme. A vitória vem.